Leme SA é um oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce. Começa agora o programa Leme SA, hoje com a presença de Laércio Barbieri, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele vai mostrar para você e contar um pouco qual que é a situação do país e da cidade de Leme com relação às indústrias. Não saiam daí, o programa volta já. A cooperativa que mais cresce atualmente atende pelo nome de Sicredi. Com atendimento super qualificado, a Sicredi consegue satisfazer seus clientes cada dia mais. Com as soluções de créditos e consórcios da Sicredi, você realiza seus planos e consegue os melhores investimentos para o futuro. A cooperativa Sicredi, através de seus funcionários, deseja a todos um Natal cheio de alegrias e que em 2017 possamos crescer juntos. Sicredi, o nome mais seguro para um futuro mais tranquilo. E começa agora o programa Leme SA, hoje com a presença de Laércio Barbieri, ele que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Leme. É um prazer ter aqui em nossos estúdios. O prazer é todo meu, Lucas. Laércio, para a gente começar esse nosso bate-papo, como que o sindicato intervém, como que funciona, melhor dizendo, como que o sindicato ajuda os trabalhadores? O sindicato, ele representa os trabalhadores nas organizações do trabalho da seguinte forma: os sindicatos são divididos por categorias. Nós somos da categoria dos metalúrgicos. E o sindicato, ele funciona assim, existe na relação de trabalho, trabalhador e empresa. E essa relação de trabalho, eventualmente, acontece litígios, né? Tem as negociações coletivas. Se não houvesse sindicato, tudo teria que ser resolvido na Justiça do Trabalho. O sindicato, ele está no meio dessa relação como um órgão extrajudicial, que ele tem algumas prerrogativas. Por exemplo, a homologação da rescisão de contrato de trabalho. Essas homologações são feitas na entidade sindical. Por exemplo, um trabalhador que ele é demitido ou pede demissão de uma empresa e ele tem mais de 1 ano de trabalho. Ele tem que ser homologado por algum órgão. O sindicato é o primeiro órgão que entende a justiça que o trabalhador ele é hipossuficiente, ele não tem conhecimento suficiente para ver se ele está sendo lesado, os direitos deles ou não. Aí passa pelo sindicato, que o sindicato vai fazer a aferição, se está tudo ok, e faz essa homologação, dando quitação às verbas rescisórias. Isso desafoga o nosso judiciário, o nosso Ministério do Trabalho. É isso que nós estávamos conversando até um pouco atrás, que sem o sindicato, devido à morosidade, a tantos processos, né, que existem na justiça, ia ser muito mais complicado, né, esse processo. E também uma outra característica que é bastante interessante das organizações sindicais do nosso país, porque a Justiça do Trabalho, que é específica, a Justiça Especial específica do Direito do Trabalho, ela tem ações trabalhistas, né? Ela trabalha com todas as categorias, toda a relação de trabalho existente no nosso país. E os sindicatos, eles são específicos de categoria. Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele cuida dos interesses dos trabalhadores metalúrgicos, você entendeu? O Sindicato dos Metalúrgicos é um termômetro da categoria metalúrgica na sua área de abrangência. Termômetro no quê? No termômetro em qualificação profissional, qual a deficiência de qualificação dos trabalhadores, né? É um termômetro de piso salarial, qual é o piso salarial daquela determinada região. Então, o sindicato ele é extremamente importante nessa relação. Até o sindicato tem umas rotulações, sindicato já foi e tem uma rotulação sinônimo de baderna, de greve, desse tipo de coisa. Hoje o sindicato ele evoluiu bastante. Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Leme, a gente pratica um sindicato de pacificação e não de conflito. Importante. Importante, muito. Uma coisa que eu queria saber, eu acho que as pessoas querem também, nós estamos falando de quantas pessoas que trabalham na área de metalurgia e quantas empresas, né, que tem
nessa área, aqui na cidade de Leme? Tá. Então, vamos ser um pouco mais abrangente. O Sindicato dos Metalúrgicos de Leme, nós somos filiados a algumas organizações do trabalho que são respectivas à nossa categoria. Por exemplo, nós somos filiados à Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, tá? Onde abrange aproximadamente 800 mil trabalhadores no estado, no nosso estado, tá certo? Nós somos filiados também à Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que é lá em Brasília, tá certo? Que cuida também da relação de trabalho a nível nacional. E aqui em Leme, a gente tem o Sindicato dos Metalúrgicos de Leme, já está bem avançado, inclusive esse ano aqui, Lucas, o sindicato está fazendo 10 anos de fundação. O sindicato ele é proveniente de uma extensão de base, ele era extensão de base de Araras, ele ficou por 50 anos sendo extensão de base, aí a gente fez a separação de Araras, né? O sindicato se tornou autônomo em 2006 e esse ano está fazendo 10 anos, 2016, de autonomia. Começamos a organizar o sindicato ele é todo sistematizado. Nós temos no nosso sistema 247 empresas cadastradas, que são empresas devidamente formalizadas, que são empresas que atuam aqui na nossa cidade. Dentro dessas empresas, só na cidade de Leme, só a empresa metalúrgica 247. Nessas empresas, até setembro de 2015, elas empregavam aproximadamente 3.500 trabalhadores aqui na cidade. Aí depois de passado todo essa crise, passado não, que nós ainda estamos passando, hoje nós estamos aproximadamente com 2.500 trabalhadores, quer dizer, uma média de 1.000 trabalhadores perderam emprego nesse período, em detrimento dessa crise, coisa assim de 1/3 da nossa categoria. Foi bom você comentar isso, porque eu trabalhava em uma empresa no qual eu vi você intermediando algumas negociações e eu percebi que o sindicato reteve muitos trabalhadores nas empresas. Fala um pouco disso, como que o sindicato intervém nesse sentido, seja com redução de carga horária, enfim, para manter o trabalhador. Então, na nossa legislação existe alguns, chama-se acordos coletivos. São acordos coletivos que podem ser feitos entre a empresa e seus trabalhadores. Porém, o acordo coletivo ele não pode ser feito diretamente com o trabalhador, ele tem que ser feito com o representante dele, que no caso é o sindicato. E aí o que acontece? No momento de crise, como a gente vem atravessando, foram feitas aqui em Leme, não só em uma empresa, em algumas empresas, redução de jornada e salário. Porque funciona assim, se a empresa vai demitir, porque tem algumas demissões que são rotatividade. É normal demitir um trabalhador, contrata 2, demite 3, contrata mais 1, isso é rotatividade, é o normal. Mas quando abrange, sei lá, 20, 25% do quadro de funcionários, isso daí já é reconhecido como demissão em massa. Sendo assim, tem que ser conversado com o sindicato, tem que ser conversado. Aí, por exemplo, tem um acordo que está dentro da nossa legislação, que é o acordo de redução de jornada e salário. A empresa fazendo esse acordo com o sindicato, lembrando, todo acordo coletivo, o sindicato representa o compromisso para o trabalhador. Então, todo acordo coletivo só é válido depois de passar em assembleia com o trabalhador. O sindicato representa, porém, quem decide é o trabalhador em assembleia. A assembleia no sindicato é soberana. Aí você faz um acordo de redução de jornada e salário, você vai reduzir a jornada do trabalhador, consequentemente reduzir o salário dele. Essa redução, ela não pode ser superior a 25% no salário. No salário, se a empresa quiser reduzir 50% na jornada, ela pode, no salário não pode reduzir mais do que 25%. Essa redução, ela pode ser efetuada por um período de 3 meses, podendo ser renovado por período igual. Então é 6 meses de redução? É 6 meses, mas não pode se fazer uma redução por 6 meses. Tem que ser de 3 meses, podendo ser renovado por um período igual. Mas por que tem que ser renovado? Porque você faz uma assembleia, o trabalhador aprova. Para ser renovado tem que ter outra assembleia. De novo, soberanidade da assembleia, né, coletiva. Olha, então isso o que acontece? Qual a vantagem da empresa, por exemplo, no momento de crise, de fazer isso? Primeiro,
ela preserva o quadro de funcionário dela, que muitas vezes ela já fez diversos investimentos em qualificação daquele trabalhador. Aquele trabalhador já tem todo o mecanismo de produtividade da empresa e não interessa para ele abrir mão para ela abrir mão do trabalhador. Isso está acontecendo devido à crise financeira, política que seja. Então, fazendo uma redução de jornada, ela não precisa mandar aquele trabalhador embora. Ela que eventualmente, depois que melhorar a economia, ela vai ter que contratar outra pessoa, talvez aquela pessoa já esteja recolocado, ela não consegue mais aquela pessoa que de fato ela fez investimento, ela confia no potencial daquela pessoa. E outra coisa, se ela vai mandar um trabalhador embora, tem que pagar multa rescisória, isso custa caro. Então, de repente, manda um trabalhador embora, que dali 3 meses, 4 meses, resolve-se o problema da economia, de um recesso, de uma crise, e ela tem que, às vezes, ela tem que recontratar o mesmo trabalhador que ela acabou de pagar multa para ele, você entendeu? Então, essa parte interessante para a empresa. E a parte interessante para o trabalhador, que ele não fica desempregado. Por exemplo, só assim, você ter uma ideia, nós fizemos numa determinada empresa um acordo desse nível aqui na nossa cidade, de redução de jornada e salário. O que nós fizemos? Reduziu a jornada em 25%, porém o salário em 20%. Porque, com a alegação do sindicato, nós entendemos que trabalhando 25% a mais, a empresa já tem uma redução na sua conta de energia pelas máquinas estarem desligadas. Então, se ela já tem uma economia, então vamos sacrificar menos o salário do trabalhador. Então a redução do salário já foi menor do que da jornada. E durante o período da redução ficou garantido para cada trabalhador uma cesta básica. Porque a cesta básica, num acordo com o sindicato, entra como benefício e não tem tributação. Então você consegue dar um equilíbrio na relação. Isso é bastante interessante, onde todo mundo sai ganhando. Tá, uma coisa que eu queria saber pessoalmente como que é essa interação sua com os donos das empresas? Exatamente. Esses acordos com os empresários, é algo amigável, às vezes vai e volta, como que funciona isso? Como eu te falei a princípio, o sindicato foi fundado em 2006, está fazendo 10 anos. No início, todo início é um pouco complicado, porque assim, a gente era extensão de base de Araras, mas não tinha uma representação de um sindicato aqui. Então, para os empregadores, você vê, a gente tem quase 250 empresas na cidade. Para os empregadores é um pouco complicado absorver isso, mas espera aí, a gente não tinha que responder para ninguém, agora para mim fazer uma coisa aqui eu tenho que falar com tal pessoa. Então a gente teve um pouco de restrição, teve um pouco de dificuldade, mas isso já era esperado. E aí, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando. Uma coisa que o Sindicato dos Metalúrgicos de Leme tem, que eu tenho muito orgulho disso, a gente tem uma capacidade de diálogo muito boa, tanto é que estamos fazendo os 10 anos aqui. A gente organizou bastante a categoria metalúrgica, a gente teve bastante problema, não passamos essa crise, não é a primeira, e nós não tivemos que fazer nenhuma greve aqui ainda na nossa cidade. Isso evidencia a capacidade de diálogo que o Sindicato dos Metalúrgicos tem aqui na cidade. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar para você existe esse intermédio, né? Agora você falou para mim que o Sindicato dos Metalúrgicos, ele tem grande importância em todos os outros sindicatos. Sim. Como que funciona isso? Ou seja, você comentou que os sindicatos metalúrgicos, digamos, promove algum tipo de mudança e a partir daí a CLT absorve isso. É o seguinte, o Sindicato dos Metalúrgicos... Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, em 2 minutinhos ele já responde, tá? Não saiam daí, programa Leme SA volta já. A cooperativa que mais cresce atualmente atende pelo nome de Sicredi. Com atendimento super qualificado, a Sicredi consegue satisfazer seus clientes cada dia mais. Com as soluções de créditos e consórcios da Sicredi, você realiza seus planos e consegue os melhores investimentos para o futuro. A cooperativa Sicredi, através de seus funcionários, deseja a todos um Natal cheio de alegrias e que em 2017 possamos crescer juntos. Sicredi, o nome mais seguro para um futuro mais tranquilo. Feliz Natal e próspero Ano Novo!
Estamos de volta com o programa Leme SA, hoje com a presença de Laércio Barbieri, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Leme e havia feito uma pergunta para você anteriormente, né? Como nós estávamos conversando antes, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele praticamente serve de modelo, muitas vezes, para algumas coisas e a CLT absorve isso. Sim, sim. Como que funciona? Fala um pouco para a gente. É o seguinte, o sindicalismo no Brasil ele é extremamente importante. Todos os sindicatos no Brasil, eles são importantes cada um para a sua categoria. Porém, existem os sindicatos que são mais pioneiros nas ações. Claro que nenhum sindicato é melhor do que o outro. Porém, o Sindicato dos Metalúrgicos, vou te dar um exemplo. A redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, anteriormente, alguns anos aqui no Brasil, ela era de 48 horas semanais. Todo trabalhador tinha que trabalhar 48 horas semanais. E essa jornada, ela foi reduzida para 44 horas semanais. Porque cada sindicato, pelo menos a grande parte deles, o nosso tem, cada sindicato ele tem uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva são conjuntos de normas, de regras que não são, elas não estão na lei. Elas não estão na legislação. Qual é a legislação do direito do trabalho? CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Vale para qualquer categoria, todos os trabalhadores do Brasil. E os sindicatos, eles fazem convenção coletiva que serve para aquela categoria específica, tá certo? Então, quando houve a proposta da redução da jornada de trabalho semanal de 48 horas para 44 horas, ela só era na convenção coletiva dos metalúrgicos do estado de São Paulo. E aí deu certo. E essa redução, para ficar bem claro, de 48 horas para 44 semanal é a redução de jornada sem redução de salário. Tá certo? Não adianta reduzir a jornada, reduzir o salário, não adianta nada. Exatamente. E deu certo e aí depois foi adotada pela CLT e hoje a jornada oficial do brasileiro é 44 horas semanais. Então, quer dizer, o metalúrgico ele foi pioneiro nessa conquista. Hoje vale para todos os sindicatos, vale para todas as categorias. E o sindicalismo, o nosso sindicato, está de novo lutando para mais uma redução de jornada para 40 horas semanais. Na França, por exemplo, são 36 horas semanais, tá certo? Há um estudo que o trabalhador trabalhando uma jornada semanal menor, ele tem tempo mais para ele, para ficar com a família, para se qualificar. Sendo assim, com menos horas de trabalho, a produtividade é até maior, porque o trabalhador está mais preparado, ele não está saturado para poder produzir. Então o Sindicato dos Metalúrgicos, ele é um dos pioneiros nas conquistas, mas a importância dele, ele é importante como qualquer outro sindicato no nosso país. Legal. Laércio, esse ano foi um ano difícil para todos os setores. Eu queria que você passasse um panorama de como foi esse ano e o que a gente pode esperar para os próximos, né? Talvez não só para 2017, algo a curto prazo, mas a médio e longo prazo, né? Como que o Brasil vai sair dessa situação que está hoje? Bom, na minha humilde opinião, baseado no meu trabalho, né? Que a gente tem toda uma organização, como eu disse a princípio, a nível de Estado, a nível de Brasil, temos diversas reuniões e sobre a questão da economia. Então, o que acontece? Essa nossa crise, todo mundo sabe que é uma crise econômica extremamente agravada por uma crise política, correto? Que ainda não foi resolvida, a crise política, porque assim, hoje nós não temos ainda uma segurança, porque os investidores eles investem baseado na segurança de onde o dinheiro dele está. Nós ainda não temos essa segurança, porém, começou essa crise, as demissões no estado de São Paulo começaram em setembro de 2015, começaram as demissões. Para você ter ideia, durante todo o ano de 2015, nós tivemos uma média de 550 homologações em rescisão de contrato de trabalho no nosso sindicato. Os primeiros 5 meses de 2016, nós tivemos 700. Isso a gente está falando de um aumento de homologações em rescisão de contrato de trabalho, evidentemente, demissão de trabalhadores, de mais de 100%. De 500 para 700 não dá 100%, só que o 550 foi durante um ano, o 700 foi dentro de 5 meses.
Porém, depois disso, deu uma estagnada agora no final de ano, já não está mais tendo demissões. Não também porque a economia estabilizou, não está tendo mais demissões porque as empresas enxugaram de uma certa forma que não tem mais aonde mandar embora. Senão não consegue também produzir. Então, o trabalhador hoje empregado, ele já não corre o risco da demissão que tinha anteriormente. Porém, novas vagas de trabalho, vai ter algumas vagas de trabalho no início de 2017, mas algumas vagas de trabalho, uma aqui, outra ali, bastante discreta. A economia vai começar a mostrar sinais de melhora no segundo semestre de 2017. Vai começar a mostrar esses sinais. Eu estava vendo uma matéria de um economista, ele falou duas coisas bastante interessantes. Ele falou que a crise, ela desce de elevador e a retomada da crise sobe de escada. Então, para descer é bem rápido e para subir é devagar. E ele falou também que existe uma demanda de consumo que está represada. Em detrimento da crise, lógico, está represada essa demanda de consumo que as pessoas não estão comprando. Quando a economia começar a realmente dar sinais positivos, vai ter um consumo bastante grande que vai dar essa retomada. Mas isso realmente vai levar algum tempo. E assim, a quantidade de trabalhadores, que foi coisa de 1/3, essa média no estado de São Paulo, nas categorias, 1/3 dos trabalhadores perderam o emprego. Mesmo que a economia retomar e voltasse, vamos dizer, num patamar normal, não vão ser geradas novamente todas as vagas de trabalho que foram perdidas. Por quê? Porque quando nós estávamos com a economia aquecida, as empresas já buscavam a automatização do processo produtivo. Quer dizer, substituir o trabalhador por robô. Você entendeu? Os sindicatos, isso é uma da importância dos sindicatos também, os sindicatos que seguravam e não deixavam, tipo, mandar um trabalhador embora para colocar um robô no lugar, então os sindicatos seguravam isso. Hoje, quando retomar a economia, o trabalhador já não está mais na empresa. Então é a oportunidade do setor empresarial fazer a automatização que ele sempre quis fazer. Ou seja, a retomada não vai ser com a mesma... Pode até retomar a economia em números, exportação, importação, balança comercial, produtividade, PIB, mas a retomada da quantidade de empregos não vai ser igual do que foram perdidos os empregos. Entendi. Tá, vamos para um recado do nosso patrocinador Sicredi. Quando eu era pequeno, os Polpads me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Polpad pro carro novo. A minha avó tem um Polpad pras férias. Já o chato da minha irmã quer ser alguém importante. Ó, se eu fosse ela, começava investindo nisso aqui, ó. Faça uma Polpad Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce. É isso aí, quando vê poupou, quando vê ganhou. Laércio, eu tenho acompanhado algumas notícias na televisão, eu creio que você acompanha também, dos estados não terem verba para pagar seus funcionários. Então a minha pergunta é, você acha que essa crise é maior do que realmente parece ser? Porque nós vemos Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, diversos estados que não estão tendo condições de pagar o efetivo. Policiais despreparados, sem equipamentos, todas as diversas viaturas sucateadas. Como que você está vendo? Assim, eu vejo, olhando de fora, me parece que a situação está bem crítica. Você que está dentro desse negócio, talvez possa explicar um pouco melhor para a gente. Isso é falência estatal, né? A gente tem a falência estatal por conta da crise, por conta de má administração, por conta de dinheiros que ele deve ter um destino, ele acaba tendo outro. Isso realmente implica bastante. Eu não tenho conhecimento profundo da questão da administração pública, quero deixar bem claro, nem gosto de administração pública, não é a minha área, mas é a falência do Estado. Por exemplo, Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho é o órgão, por exemplo, o sindicato, se tem algum problema em uma empresa, o sindicato não tem poder de autuação, de ir na empresa e autuar uma multa na conformidade da lei. Qual a prerrogativa do sindicato?
é solicitar a fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Aí o Ministério do Trabalho que tem um auditor fiscal que vai até a empresa. Mas assim, o Ministério do Trabalho não tem muitos auditores fiscais para poder visitar aquela empresa. Às vezes você pede uma fiscalização, demora tanto para a auditoria que quando ele vai, já resolveu o problema. Sabe, isso acontece bastante. Então, que a gente está falando da falência estatal. No governo PT, que foi governo Lula e governo Dilma, foi o período que o Ministério do Trabalho no Brasil estava mais sucateado. Foi até um contrassenso, porque a Partido dos Trabalhadores, o Ministério do Trabalho era para estar mais amparado, mais preparado, né? E era o que mais estava sucateado. Realmente, e aí evidencia a importância dos sindicatos, porque os sindicatos, na verdade, ele organiza a relação de trabalho entre trabalhador e empregador, onde evita esses conflitos, esses litígios e consegue pacificar isso daí. Mas a falência estatal, a gente sempre teve falência estatal de estados, do nosso próprio país, de cidades. A gente sempre teve em diversos segmentos, no setor político, no setor econômico, e agora nós estamos vendo a falência do setor político também. Já vista a votação que teve no Brasil, as pessoas que se absteve de votar, né? Foi um número recorde, né? Quer dizer, o povão está cansado da velha política, né? Com certeza. Agora, retomando aquele nosso assunto que você estava falando, que a economia, ou seja, os empregados não vão voltar na mesma quantidade que foram demitidos. Você acha que isso pode ser uma oportunidade? A gente tem que ver um pouco de oportunidade em meio a tudo que está acontecendo. Desses trabalhadores se qualificarem melhor para poder conseguirem se encaixar, se reinserir no mercado de trabalho? Os trabalhadores terão que se reinventar, sim. Se reinventar, eles têm que procurar qualificação profissional e também a questão de virar microinvestidor, ele ser um microinvestidor, ele montar um pequeno negócio, isso é importante. Então as pessoas vão ter sim que se reinventar. E é importante, só que o brasileiro ele tem uma peculiaridade, uma capacidade muito de se adequar, de se readequar e assim, é bastante importante. E hoje o brasileiro ele está participando mais, o jovem brasileiro está participando mais, é bastante interessante. O mercado de trabalho está aí para todo mundo e a pessoa tem que procurar o seu espaço e eles vão se encontrar, mas eu digo que a gente já está caminhando, navegando por um momento de águas mais brandas. Final de ano, realmente já é prática das indústrias não ter contratação, até porque muitas indústrias, e esse ano especificamente, por detrimento da crise, muitas indústrias vão aproveitar para fazer férias coletivas, então não é o momento de contratação. Porém, em janeiro vai começar sim, vai começar a aparecer vagas de trabalho. Eu acho que as pessoas vão se readequando, a coisa vai começar a melhorar e eu acho que vai dar tudo certo, sim. Legal, eu gostei muito do que você falou, do funcionário que é demitido, ele passa às vezes a ter o lado empreendedor. Por exemplo, um exemplo simples, um soldador que trabalhava numa indústria, foi demitido, ele precisa sustentar a família, né? Então talvez comece a abrir uma pequena serralheria, né? Enfim. É o que você falou, né? O brasileiro ele se adequa, ele tem uma capacidade de se adequar impressionante. Falando mais agora um pouco sobre o sindicato. Quantos funcionários tem o sindicato metalúrgico de Leme? Como que é a estrutura dele para atender essa demanda? Isso é até uma pergunta bastante relevante e bastante importante, porque o sindicato dos metalúrgicos hoje emprega 14 pessoas diretamente. Fora fornecedores de serviço, por exemplo, a gente tem serviço de corte de cabelo para quem é associado, isso é terceirizado, para mulher também, essa parte é terceirizada também, então indiretamente até mais, mas diretamente 14 pessoas trabalham lá. A gente tem dentistas lá no sindicato, a gente tem 3 dentistas, 2 consultórios odontológicos, a gente tem advogado, a gente tem psicóloga. Aí a gente tem o pessoal da administração, temos os diretores, nós somos 3 diretores que trabalhamos no sindicato, porém a diretoria é 12. 3 trabalham no sindicato, os demais trabalham nas empresas, né? Nas empresas metalúrgicas, mas são diretores de sindicato. Então é bastante interessante isso, porque o sindicato também fornece vagas de trabalho.
E a gente tem o compromisso, por ser sindicato, mesmo por ser sindicato, a gente tem o compromisso como qualquer outra empresa. Tem CNPJ, a gente tem que pagar férias, 13º, Sim, hora extra, tudo igual. Eu acho interessante isso, que o sindicato, além de fazer essa intermediação, ele oferece serviços para os trabalhadores, né? Por exemplo, como dentista, que você havia falado, e eu acho isso muito interessante. Como os cortes de cabelo, enfim, são diversas coisas que são muitas pessoas que usam desses benefícios, né? Então, e o que é interessante, Lucas, por exemplo, departamento odontológico. Hoje nós temos um dos melhores equipamentos do departamento odontológico da nossa cidade. Lá no sindicato faz cirurgia de dente incluso no osso. Lá nós fazemos até implante de dente lá no sindicato. Lá no sindicato coloca aparelho, lá no sindicato faz todos os procedimentos que tem dentro da odontologia. Sim, e interessante que se o trabalhador fosse fazer isso por conta, muitas vezes ia sair caríssimo. Mas isso que é importante. O importante é que é o seguinte, o sindicato oferecendo esse assistencialismo, esse serviço, por exemplo, um corte de cabelo, tratar de um canal custa R$500. Se o cara consegue fazer isso pelo sindicato, não gasta esse dinheiro, automaticamente valoriza o salário dele e isso pacifica a relação de trabalho. Você está entendendo? Então, um corte de cabelo por mês, ele corta uma vez, ele não tem esse custo desse corte de cabelo. Isso valoriza o salário desse trabalhador, onde pacifica a relação de trabalho. Então, o sindicato, ele tem algumas partes assistencialistas que são bastante importantes para valorizar, para dar poder de compra no salário do trabalhador. E uma coisa importante, o Sindicato dos Metalúrgicos de Leme faz um investimento anual de R$100 mil em qualificação dos trabalhadores da nossa categoria metalúrgica aqui na cidade também. Legal. Laércio, é uma pena. A gente pode conversar muito mais coisas ainda sobre o sindicato e sobre como o sindicato pode auxiliar tanto os trabalhadores ou também como orientar os empresários, né? Laércio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, o Leme SA fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.